Davi Maia de Vasconcelos Lima. Davi Maia, casado, empresário, 33 anos, formado em gestão pública. Mesmo muito jovem, já exerceu vários cargos. Foi assessor especial na vice-presidência da Câmara Federal, trabalhou também como assessoria na vice-governadoria, também foi assessor na AMA, foi secretário municipal de Meio Ambiente e também superintendente de limpeza urbana na Prefeitura de Maceió, na gestão do prefeito Rui Palmeira. Então, eu quero agradecer aqui a sua presença, dizer que é um prazer muito grande recebê-lo em São Miguel dos Campos, recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Seja bem-vindo à nossa região, você possa aí cumprimentar os nossos ouvintes e aqueles também que estão nos assistindo. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que estão escutando e assistindo aí via web, o Tribuna Livre. Prazer estar aqui, encantado com o seu estúdio, com a estrutura do seu programa. Show de bola. E muito feliz de voltar a São Miguel, mais uma vez estar aqui agradecendo aos miguelenses, ao vereador Feitosa, que tem aí nos acompanhado nesse período, desde aí já uns 2 anos, a gente trabalhando, fazendo aquela pré-campanha. O Feitosa foi muito importante, toda essa região aqui na nossa campanha. E agora estamos aqui voltando hoje para fazer uma fiscalização, conhecer como está a estrutura dos órgãos estaduais na cidade de São Miguel e também conversar com o miguelense, conversar com todo mundo na sua casa, continuar ouvindo quais são os anseios da população dessa cidade, que é tão importante para toda essa região. Estou muito feliz e um prazer estar aqui conversando com você, um amigo de longas datas aí. É verdade. Muito, amigo do meu pai, primeiramente. É verdade. E aí a gente herda as amizades. É um prazer, Álvaro, estar aqui. O prazer é todo nosso, né? Eu conheço ele desde bem jovem, posso dizer quase que adolescente, né? Nas lutas no PSB. O pai dele fez parte, ele também, são pessoas maravilhosas, políticos de bem, né? E é importante o senhor estar aqui também, porque é uma prestação de contas, né? Os deputados estão aí no seu primeiro, o senhor está no primeiro mandato, nesses primeiros 6 meses de mandatos. E a gente sabe que o senhor apresentou 4 projetos de lei nesse primeiro semestre, vamos dizer, de mandato. Assim, qual o senhor destacaria entre esses 4 projetos de lei? Álvaro, primeiro eu entrei na Assembleia prometendo fazer uma legislação diferente. Sou um liberal e eu acho que a Assembleia, como todas as casas legislativas, trabalha muitas vezes em produção de legislação que não vai mudar a vida do cidadão. Então, tem uma preocupação muito grande quando eu vou apresentar um projeto de lei. Tem que ser um projeto de lei que tenha fundamento e que vá melhorar a vida do cidadão, nunca piorar. Então, a gente apresentou alguns que foram promessas de campanha. Um deles foi o ICMS verde, para que dentro do ICMS do Estado, um percentual que ele divide com os municípios seja para o meio ambiente, para que o município estimule as prefeituras municipais a, primeiro, desenvolver a questão do plano de saneamento básico, que é importantíssimo. E só 17 cidades em Alagoas têm. De 102, só 17? Segundo, que incentivem os prefeitos a fazer coleta seletiva. Por exemplo, aqui em São Miguel dos Campos tem uma cooperativa de catadores e que a prefeitura estimule a cidade a fazer essa cooperativa, ou a fazer essa coleta seletiva. Terceiro, que as cidades que têm área de preservação, que têm áreas de mananciais, que têm parques ambientais ou áreas de floresta nativa preservada por decreto municipal, estadual ou federal, que ela seja beneficiada com isso. Por quê? Quando o município tem áreas de proteção, ele deixa de produzir, seja cana-de-açúcar, seja pecuária, seja outra agricultura. E com isso o município passa a ser penalizado, porque o ICMS dele no final do ano é menor. Então a gente quer que... Seria uma compensação. Uma compensação pela proteção. Inclusive um incentivo aos próprios municípios protegerem. Essa foi uma das leis. Outra lei que eu prometi foi um acordo meu com a classe, com o Conselho Estadual de Enfermagem, é a lei do descanso para os enfermeiros. Você sabe, quando você chega no hospital, não só para os enfermeiros, para o setor de enfermagem como todos, enfermeiros, técnicos, etc. Certo. Você sabe, quando você chega no hospital, o médico tem o quarto dele, geralmente com ar-condicionado, com cama boa, mas a classe da enfermagem não tem. Então, o Corém, inclusive apoio muitas ações do Corém, o Corém me fez essa solicitação ainda na campanha e eu coloquei lá no meu projeto de mandato.
Então também foi outra ação. Esse está tramitando ainda ou já foi aprovado? Esse especificamente do Corém está na CCJ. Inclusive ontem a gente estava discutindo sobre ele. E são vários projetos de leis que nós temos apresentado. Essa semana agora a gente apresentou mais um projeto de lei criando o selo da instituição que protege a causa animal, da verdadeira instituição, porque nós tivemos aquele grande problema da patamada, que a mulher iria para as redes sociais pedir doação e ela não existia. Então a Assembleia cria um selo pela Comissão do Meio Ambiente, a qual eu faço parte, sou presidente, e a Assembleia vai fiscalizar se essa instituição realmente existe. É uma questão voluntária, só quem quiser vai se inscrever. E aí, quando ele receber aquele certificado, a população vai ter certeza. Vai dar credibilidade à instituição, né? Exatamente. Porque vocês, para dar o selo, vocês vão passar, vão verificar se está funcionando direitinho. Mas a minha primeira ação, que eu vou lhe dizer assim, que eu consegui aprovar, foi no começo ainda da legislatura, quando a Assembleia estava em recesso. Consegui convencer o presidente e todos os meus colegas, a gente fazer um encontro, numa Assembleia, a primeira sessão, no próprio recesso, aprovar o rateio do Fundeb, que o governo tinha prometido, e inserir uma emenda ao rateio, proibindo o governo de fazer o desconto da Previdência. Por quê? No rateio, o governo erroneamente desconta a Previdência dos professores e não calcula na aposentadoria. Infelizmente, o governo vetou, mas nós tivemos uma vitória que, a partir de 2019, todo esse desconto, pelo menos, no mínimo, está sendo utilizado para contar na aposentadoria do professor, e isso irá aumentar, sem dúvida nenhuma, o valor que ele irá receber quando se aposentar. Então, a gente está vendo aí que o senhor está trabalhando bastante na área qual o senhor se tornou especialista, que é o meio ambiente, né? Então, parabéns aí. Outra coisa que você disse que eu achei muito interessante, não adianta uma quantidade de projetos de lei, você dizer tem 20, tem 30, tem 40, que alguns e muitos deles não serão aprovados e outros não terão eficiência, não irão funcionar. Então, eu acho interessante isso da qualidade do projeto. É o que eu chamo de lixo legislativo. 70% do tempo que a Assembleia passa se reunindo é para discutir ou dia de alguma coisa, ou mês azul, mês roxo, ou se não reconhecer a idoneidade de algumas associações, que para mim assim, é uma perca de tempo. A Assembleia custa muito caro para o Estado, e a gente está reconhecendo que a Associação das Merendeiras do Bebedouro é de importância, de utilidade pública para o Estado. Eu acho... Isso pode até ser feito também. Poderia ser feito numa própria comissão, uma coisa mais simples, rápida, né? E rápida. Assim, desse mais espaço para vocês fazerem outro tipo de trabalho mais fiscalizar, legislar, eu acho que é mais importante. Eu vou aproveitar aqui a sua presença, que a gente vai fazer outras perguntas nessa área, mas eu queria que o senhor pudesse diferenciar para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, a diferença de PL, projeto de lei, a diferença de emendas e de indicações, só para que as pessoas em casa pudessem entender. E também tem a PEC, que é o projeto de emenda à Constituição. A PEC, ela tramita e o governador não pode nem vetar, depende da casa. Agora você precisa de uma maioria absoluta, que é o que está acontecendo agora com a reforma da Previdência no Congresso. O projeto de lei é uma lei que o deputado apresenta à Casa Legislativa, e isso vai passar em várias comissões, depois vem ao plenário, e aí sim você aprova e vai para a sanção do governador. A lei realmente é o que atinge a vida do cidadão. É o que muda, o que regulamenta, o que dá as normativas legais para o cidadão. Tem o projeto de resolução, que esse é da casa, para mexer no cotidiano da Assembleia ou da Câmara de Vereadores. Esse mexe com como as coisas vão tramitar. Tem uma importância fundamental no processo legislativo, porque é justamente no projeto de resolução onde você consegue mudar o jogo, quando você consegue mexer com as pedras do tabuleiro do jogo interno da Assembleia, que para quem gosta de política é uma política diária. Você todo dia tem que estar conversando, pedindo voto, prometendo voto, e isso aí, com projetos de resoluções, você consegue melhorar para um lado ou para outro. Também temos as indicações, como você falou. As indicações a gente pede ao governador sensibilize com alguma questão. Por exemplo, buraco na estrada, na rua que liga o Hélio Jatobá. A gente pede que ele asfalte, pede que ele dê uma ajuda à Santa Casa de São Miguel. Mas aí é um pedido, ele vai atender se quiser ou não. Geralmente, não posso lhe dizer, com o governo que está aí e com a bancada grande que ele tem na Assembleia,
mas 90% das indicações é tudo gaveta. Isso eu acho que acontece também muito no Poder Executivo Municipal. Os vereadores fazem várias indicações que são importantes, né, muitas vezes nos bairros, nos povoados, nas bases desses vereadores. Muitas vezes os prefeitos não dão muita atenção, Não dão. nem chamam para conversar, porque problema. o cara podia explicar, não faço por isso, vou fazer isso, vamos programar. Mas não, muitas vezes, na maioria das vezes, o vereador ele não recebe nem a resposta dessa indicação. É o que pode estar acontecendo também com o deputado estadual. Eu fui secretário municipal de Maceió, fui de meio ambiente, superintendente de limpeza urbana, que tem o mesmo status de secretário. E o prefeito Rui Palmeira exigia que toda indicação de vereador fosse respondida. É isso aí, eu acho correto. Pelo menos a gente tinha que mandar um ofício. Quando tinha atendimento, mandava com foto e registro para o vereador. Quando não tinha atendimento, tinha que explicar ao vereador por que não podia atender. Porque também, geralmente, acontece muito também, isso é verdade, do Poder Legislativo fazer indicações, às vezes até chega ao absurdo, ou não diz qual é o orçamento. Que aí entra a sua última questionamento, o que são as emendas. Isso. O orçamento, e a população participa muito pouco do orçamento, da discussão do orçamento, isso é muito ruim. E o orçamento fica durante um período lá sobre análise, para discussão, para receber questionamentos da população. O orçamento é uma das peças fundamentais de qualquer poder legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal. No orçamento é onde estão as diretrizes para a sua cidade, para o seu estado ou para o seu país. E os deputados fazem alguns remanejamentos no orçamento, são as chamadas emendas. Olha, eu acho que você deve gastar mais com saúde, eu acho que você deve gastar mais com educação. A própria deputada Jó Pereira agora conseguiu derrubar um veto do governador, onde ela colocou uma emenda dela aumentando em 1% o gasto do Estado com saúde. Isso foi muito importante, o governador vetou, o governador não concordou, mas a Assembleia derrubou o veto do governador. Isso foi muito importante. O senhor, inclusive, tem 2 emendas que foram aprovadas, que o senhor colocou. Isso. E são emendas à legislação, que no meu caso foi a do Fundeb. Foi proibido o rateio e proibindo permitindo o rateio e proibindo o desconto da Previdência. E a deputada Jó apresentou essa da saúde. Então, as emendas e o orçamento vai entrar agora em pauta. O primeiro orçamento que eu discutirei, a primeira LOA, é essa de 2019. E eu estou muito empolgado, assim, porque eu acho que o orçamento é peça fundamental. Também, ontem, os deputados, isso é a primeira mão, e ninguém deu. Os deputados ontem assinaram a PEC da emenda impositiva. A gente quer copiar o que já existe no governo federal, porque o governador não vem respeitando nos últimos 4 anos as emendas dos deputados. Porque é uma... Mas eu acho que nunca nenhum... Ronaldo Lessa. Entendeu? Atendia Ronaldo Lessa? Ronaldo Lessa. Não atendia de todos também, diga-se a verdade. Porque eu acho que é um negócio, se é uma emenda, né? Se o deputado tem aquele direito, tem aquele valor... Constitucional, inclusive. É o que acontece na Câmara Federal. Não importa se o deputado é da base aliada, não é da base aliada, se comunga com a mesma ideia do governador ou não, ele tem direito a um valor, né, que ele possa fazer a indicação e possa ser impositiva, ela possa acontecer. Até porque o deputado representa uma parcela da população, escutou esse povo e ele tem que atender os anseios dessa população que vai atender a todo mundo. Ele tem, se você somar os votos de todos os deputados, jamais que o voto do governador eleito. Então, ele tem o poder de mobilizar, o poder de escutar, o poder de fiscalizar e tem que ter o poder de solução. Porque senão a política passa a ser meramente a retórica e nunca a solução. E aí eu acho que daria até mais um pouco de independência aos deputados. Sem dúvida nenhuma. Porque aí você fazer só indicação, o governador vai ter interesse de atender, qualquer que seja o governador, a indicação daqueles que são aliados. Os que não são aliados provavelmente não terão nenhum atendimento de indicação. E já a emenda impositiva, não. Ele teria a obrigação, se o projeto está correto, que é importante também que tenha, né? Às vezes os deputados federais também fazem a emenda, colocam a emenda, e o gestor, o prefeito municipal não faz um projeto adequado, não é aprovado, e aí a culpa não é do deputado. Exato. A culpa é de quem fez o projeto. Mas verdade seja dita, né? Porque eu faço da bancada de oposição, o Ronaldo Lessa pagava algumas emendas, o Teotônio Vilela nunca pagou, inclusive da base, e o Renan Filho também nunca pagou, inclusive dos deputados da base. E a gente espera agora que com a emenda impositiva aconteça, ou pelo menos dê às assembleias, como está dando no Congresso Federal,
uma independência muito maior do Poder Executivo, porque os poderes têm que ser harmônicos, mas independentes. Você vê agora no Congresso Federal que você tem uma bancada de oposição menor, uma bancada de situação um pouco maior do que a oposição, mas menor, e uma bancada de independente maior do que as duas bancadas, que vai de acordo com o interesse político do momento. Então, eu espero que a emenda impositiva... Tanto é que ontem foi liberado mais 3 bilhões de emendas. Acho que foi 3 bilhões, se não me engano. Foi pagas as emendas. Na verdade, iriam ser de qualquer maneira. O governo numa jogada... O cara dá na véspera da votação, no dia da votação. O governo numa jogada para aprovar a reforma da Previdência antecipou. E eu espero que a gente aprove ainda no mês de agosto uma PEC. Ela tem que passar 10 sessões publicadas para receber algum questionamento, para receber... Depois ela vai para a CCJ e volta para o plenário aprovar. Então, eu espero que até o final de agosto, pelo menos, e no comecinho de setembro, nós estejamos com essa PEC para votar. E, sem dúvida nenhuma, vai ser uma coisa que vai estar na pauta do noticiário estadual. Só voltando um pouquinho ainda para a emenda impositiva, acho que na época do deputado Joãozinho Pereira foi aprovado. E por que não funcionou? Não entendi. Foi aprovado na Assembleia? Na época do Joãozinho Pereira, ela foi aprovada em primeiro turno. E não foi ao segundo turno. Então... Aí não poderia ter sido até colocado, mas aí veio o deputado Francisco Tenório na outra legislatura, apresentou, ela na hora de ser votada não foi votada, uma manobra da base governista. E agora foi uma promessa, vamos dizer assim, de campanha do presidente Marcelo Vitor. E a casa está unida, tanto é que ontem tínhamos 24 de 27. 27. Tínhamos 24 e os 24 assinaram a PEC. Os 24 que estavam no plenário assinaram a PEC. Dessa vez vai. Eu acho que agora vai. E houve uma alteração por conta da emenda do projeto de lei do deputado Joãozinho para o que vai ser apresentado agora para uma adequação aos tempos, inclusive um alinhamento com a PEC que foi aprovada no nível federal. Certo. Pelo que eu recebi assim da sua assessoria, o senhor fez 15 indicações. Quais o senhor destacaria dessas indicações? Eu fiz muita indicação ao governo, por exemplo, eu vou lhe dizer uma. Nós temos uma malha rodoviária estadual muito grande, que não tem a manutenção porque o governo não consegue atender o estado todo. Porque o estado é muito grande, porque não tem braços, o DENIT não consegue, o DR não consegue estar em todos os cantos. Por exemplo, eu vou lhe dizer 2 municípios que eu amo, São Miguel e Roteiro. Nós temos uma rodovia estadual, ligando os dois. E você vê que o mato está em cima do acostamento, que tem buraco. Uma das minhas indicações foi simples. Governador, em vez de você mandar dinheiro de manutenção para o DENIT, faça convênios com os prefeitos, porque eles estão presentes, para que ele dê a devida manutenção e o senhor repassa o dinheiro aos prefeitos. Vai ficar muito mais barato para o estado, vai ser muito mais rápido e a rodovia vai ter manutenção constante e frequente, porque a população cobra do prefeito, cobra do vereador, está todo dia na casa dele. E o atendimento é muito mais rápido. E essa, por exemplo, foi uma das indicações, mas foram todos os dias. O vereador Feitosa chega com indicação de São Miguel dos Campos, pessoal de outros, aqui perto, o Biratã de Maribondo, fecharam já de Maribondo, cometeram um crime assim com a população ali da região do Limoeiro, de Maribondo, de Anadia. Que usavam esse já lá. Que usavam já, que era no meio Aquarana, da BR, Aquarana. Que é próximo também, né? Que é ali na BR, era acesso de quem ia, quem vinha, até Atalaia mesmo. E a gente pediu ao governador que não fechasse o já de Maribondo. Então, são várias e várias indicações. Mas eu digo, uma indicação é uma coisa muito ainda frágil. Especialmente eu, como eu disse, são 27 deputados. É essa pergunta que eu vou fazer agora. A gente já sabe assim, mas qual é a composição hoje da Assembleia e qual é a sua posição? Nós temos 27 deputados na Assembleia e temos 2 de oposição, eu e o deputado Bruno Toledo. Tem uma bancada governista maciça e tem uma pequena bancada independente. Quantos independentes que se dizem independentes? Que se declaram independentes, eu acho que 4 deputados ali. O deputado Ajó, o deputado Cabo Bebeto, o deputado Dudu Ronaldo e a deputada Cibele Moura. Eu acho que seria... Esses 4 não acompanham cegamente
votam de acordo... E se bem que eu, por exemplo, eu sou oposição, mas tem votações que eu voto com o governo e a bancada vota contra o governo. Eu sou muito guiado pelo projeto que é apresentado. Eu acho que está correto. Essa posição talvez seja a mais correta. Né? Por isso que é importante a independência. Isso. Você ter a obrigação de votar cegamente num projeto é muito complicado. Muito complicado. Mas aí eu acho que o papel também da oposição nesse momento e a reação do governador com o jornalista essa semana, Arnaldo Ferreira, foi muito forte. É um governo que nunca teve um contraditório, um governo que nunca foi apresentado. E quando a imprensa, quando a Assembleia começa a mostrar as falhas do governo, isso começa também a trazer o governador para uma realidade que ele desconhece. Uma realidade de pensar ao contrário do que ele pensa. Por exemplo, ontem, pela primeira vez, é interessante isso, nós apresentamos uma convocação do presidente da Casal e do presidente da Arsal. Foi a primeira vez que a Assembleia discutiu o aumento do preço da tarifa de água. Devia ser uma coisa constante, convocação de secretários, convocação de pessoas que dirigem, né, órgãos. Devia ser uma coisa constante na Assembleia. Deveria, mas não é. E assim, fiquei feliz num acordo, inclusive com o líder do governo, o deputado Silvio Camelo, nós conseguimos fazer uma aprovação unânime. Era o requerimento meu que ia ser derrubado, a gente chegou na hora lá no plenário, conversou com os pares, conversou com o deputado, convocamos, o presidente da Casal teve ontem e o presidente da Arsal teve, e assim, são coisas estarrecedoras. Nós estamos falando aqui, como se eles para 60 municípios, muitos deles atendidos pela Casal. Por exemplo, as dívidas da Casal, o que a Casal deve, está entrando como base de cálculo para a tarifa. Uhum. Então, o governo... O consumidor está pagando os débitos. O consumidor está pagando a incompetência do Estado. E eu estou dizendo o Estado, não é o governo do Estado, eu estou dizendo o Estado como todos os últimos 30 anos. Uma conta que deveria ser de alguém. Resultado, também foi descoberto ontem. Além disso, o Estado deu em garantia o ICMS para o débito da Casal com a Eletrobras, que não poderia, porque a Eletrobras, a Casal é uma empresa, apesar de ser uma empresa pública, mas é uma empresa independente. O Estado apresenta o ICMS do Estado como garantidor, faz uma pactuação de uma dívida, que é 250 milhões, no final vai pagar 430, então ele faz um financiamento de uma dívida com o ICMS garantidor sem aprovação legislativa. A gente descobriu isso ontem. E o pior, a Arsal não tem uma instrução normativa, não tem uma resolução, não tem um projeto de lei, não tem nada que mostre como ela faz o aumento. Então, ontem eu questionei até o presidente Ronaldo Medeiros, mas está entrando agora também, pode ser crucificado. E, vocês estão praticando um ato ilegal. Para que quem está escutando em casa entenda, o cidadão, tudo que é proibido ao cidadão tem que estar na lei. Você não pode fazer isso porque está na lei X, você não pode fazer isso porque está na lei Y. O poder público é o contrário. Você só pode fazer qualquer coisa se estiver na lei. A lei é quem lhe diz o que é que você pode e até onde você vai, porque senão a gente vira uma ditadura. E aí ontem tivemos uma vitória porque o presidente Ronaldo disse que até o final do mês de agosto está publicando uma resolução interna, uma instrução normativa, e nós iremos agora à Justiça denunciar esse financiamento de 430 milhões que foi feito por parcelas, 240 parcelas, que o Estado financiou sem autorização legal. Então, o Estado está, além dos empréstimos, além de toda essa questão que é uma caixa preta, fazendo financiamentos sem passar pela Casa Legislativa, sem passar pela Assembleia, que é justamente os olhos do povo. Então, para isso que a oposição é importante. Importantíssima a oposição, é importantíssima a independência também da imprensa, né? Demais. A gente vê aí nacionalmente também o que o presidente Bolsonaro vem fazendo com a imprensa. Eu até fiz, assim que saiu a notícia do problema do governador Renan Filho, naquela entrevista de segunda-feira. Na terça-feira eu fiz o comentário fazendo a crítica, né? Do atendimento dado à imprensa. A função da imprensa é essa. Exato. É catucar, é mexer, é buscar informações. E quem é o gestor, ele tem que ter essa consciência de que ele vai ser confrontado e ter o controle de poder dar a resposta correta, sem agressão, né? A gente vê o presidente Bolsonaro, muitas vezes quando a imprensa faz uma pergunta que ele não gosta, ele encerra e vai embora, né?
Fora agora o que ele fez agora com os jornais, porque o problema não é o que ele fez, que até economiza para as empresas. É o objetivo, como ele deu a notícia não foi para beneficiar as empresas, foi para prejudicar os jornais. Então tem uma diferença muito grande. Então, claro, é importante demais a oposição. Um governo sem oposição, eu acho que ele fica até sem ter um balizamento do que está acontecendo, começa a acreditar que muitas coisas pode tudo. É verdade, que pode tudo, então a oposição é importante, como é importante uma imprensa livre, não precisa ser uma imprensa perseguidora, mas uma imprensa livre que faça... Que noticie. Que noticie. A imprensa só precisa noticiar, dar informação real, até para a gente combater as fake news. Também. Que é outra Então, a coisa imprensa muito livre, séria e honesta, ela precisa noticiar. E quando ela noticia ou as coisas boas, o Estado teve superávit, Claro, o Estado está trazendo a empresa XYZ matérias positivas, mas que também noticie as matérias negativas. Por exemplo, vou dizer que é uma batalha minha com a deputada Jó Pereira também. Na questão do Canal do Sertão, nós temos 125 quilômetros do Canal do Sertão, 3 bilhões de reais investidos. Eu costumo dizer que da Noruega ao Zimbábue, onde fosse investido 3 bilhões de reais, estaria gerando milhares de empregos, menos em Alagoas. E o pior, quando é agora o governo, através do secretário Maurício Quintela, aprova no FECOEP, querendo utilizar mais 20 milhões de reais do FECOEP, que é o Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, para a construção de barragens com água do Canal do Sertão. O cidadão que está me escutando em casa pode não entender o que eu estou falando. Porque você está achando ruim construir barragens do sertão? É ruim. Primeiro, barragem é uma tecnologia do século passado, uma coisa antiga. A barragem serve para você guardar água, armazenar. No Canal do Sertão existe armazenamento, uma poupança de água de 120 quilômetros, que tem 5 metros de largura por 2 de profundidade. Então você não tem problema de guardar água. O que está acontecendo é que a água está evaporando sem ninguém utilizar. Não usa. O que você coisa precisa que acontece distribuir. com o próprio Rio São Francisco. Exatamente. A É o retrato. 300 metros, 500 metros do Rio São Francisco, o povo está morrendo de sede, O não planta povo, nada, os animais. não produz, não produz, porque não tem um sistema de irrigação, não tem um trabalho nessa área. Eu acho importantíssimo o Canal do Sertão, torço para que seja concluído, que venha até Arapiraca, mas essa é uma parte disso. Isso não vai ficar aquele elefante branco, né? Vai ficar lá o Canal do Mais Sertão, um rio do mesmo sem jeito que é o utilidade. Rio São Francisco, que não serve para nada. Mais um rio sem utilidade. Então, aí sim, eu acho que tem que começar a ter os projetos agora, da parte que já está pronta, para começar a ver a produção disso, para poder beneficiar os pequenos produtores ali que estão à margem ou do Rio São Francisco ou à margem do Canal do Sertão e que não está adiantando de nada. E que ninguém está preocupado. E o pior, no Sertão e como é no Agreste, é diferente daqui da região de São Miguel, no Sertão e no Agreste já existe minifúndios natural. São pequenas propriedades de terra. Que é excelente. O que é ótimo. Ótimo. O que o governo precisa fazer agora é investir para que essas pequenas propriedades tenham acesso à água. E transformar a realidade de milhares de sertanejos e agrestinos. A gente vê uma diferença muito grande. Vou citar um exemplo aqui de cidades próximas, né? São Miguel e Campo Alegre, nós só temos aqui, na maioria, grandes produtores. A gente tem um pouquinho aqui no Coité. Campo Alegre, da mesma maneira. Você vai para Limoeiro de Anadia, você vê uma diferença muito grande. Lá o pessoal passa muito melhor do que aqui. Porque o pessoal, cada um tem sua terrinha, um planta abacaxi, outro planta inhame, outro planta mandioca. E vai, e tem hortas. Gera riqueza. Gera riqueza. O cara tem sua motozinha, o cara tem sua casinha arrumada, o cara tem suas 3 refeições tranquilas. E aqui a gente não tem por quê? Porque não tem o pequeno, só tem o grande. O resto do pessoal trabalha o quê? No campo, na cana-de-açúcar, que é sazonal, que tem essa dificuldade toda. Então, é excelente que o Canal do Sertão, eu acho que deve ser concluído, uma obra cara agora que comece a fazer o resultado disso. Que ele comece a ver o resultado disso. A gente tem resultados positivos em Petrolina, onde a gente vê uva, maçã. O nosso clima, eu acho que é muito satisfatório para muitas fruticultura, para horta. Agora precisa dar a condição até para produção. Nós temos também o problema das manchas, porque o terreno do sertão, além de ser salino, que é outro problema das barragens, se você fizer barragem, você vai pegar uma água que é limpa e vai salinizar, vai tornar ela saloba, porque o solo é salino. Além da salinidade, o solo é raso, a poucos metros da rocha. Mas nós temos a cultura da palma.
que precisa de pouca água e que vai gerar comida para um gado, para o gado leiteiro, para você estar produzindo ali o seu leite, para as cabras, para você estar alimentando suas cabras, seus carneiros. Então tem solução para tudo no mundo e tecnologia existe. Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Eu queria que a gente tivesse mais tempo, desse para o intervalo voltar de novo e trazer aí mais informações, aí, prestar aí mais informações. Mas eu quero agradecer a sua presença. Quero colocar o programa Tribuna Livre sempre à sua disposição. Se tiver alguma informação para passar, pode fazer por telefone lá da Assembleia, pode mandar para a gente. E quando você estiver visitando aqui a região, não deixe de dar uma passadinha aqui no programa Tribuna Livre. Então eu agradeço a presença de Davi Maia de Vasconcelos Lima. Davi Maia, deputado estadual eleito pelo Democratas, né? Eu não disse, mas a gente anotou aqui que é muito importante e é uma coisa que é muito difícil. Meu amigo Feitosa sabe disso. O deputado teve 748 votos e foi contemplado aqui em São Miguel dos Campos com 474. Que eu trabalho todo dia para honrar cada um desses 474 votos de miguelenses que confiaram na gente, confiaram no trabalho nosso, do vereador Feitosa. Estamos lá na Assembleia, trabalhando e sempre à disposição da cidade. Tá certo, deputado. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Ok.